Shalom, igreja. Shalom. Graça e paz. Sejam bem-vindos em mais um culto, mais um Tocantins. Vamos ler uma palavra que se encontra no livro de Gálatas 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Gálatas é antes de Efésios. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Gálatas, capítulo 1, versículo 5. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Porque persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Amém? Nós vamos agradar a Deus ou aos homens? Nós estamos procurando agradar a Deus ou aos homens? Nós temos que nos preocupar em agradar a Deus, assim como Paulo está dizendo. Amém? Vamos orar? Deus amado, Senhor meu Deus, Pai querido, na Tua presença chegamos mais uma vez. Senhor, tenha misericórdia das nossas almas. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez estamos na Tua casa. Senhor Jesus, venha nesta noite, ó Pai, lavar-nos com Teu sangue. Nós não somos merecedores de estarmos aqui, Senhor, na Tua casa. Mas te pedimos, Senhor, que Tu venha, ó Pai, restringir as nossas vidas. Mas te pedimos, Senhor, que Tu venha, ó Pai amado, colocar tudo que está fora de lugar em nossa vida, Senhor. Coloque ao lugar certo delas. Senhor Jesus, lava-nos, ó Pai, com aquele sangue poderoso que foi derramado naquela cruz. Nós precisamos ser lavados por esse sangue. Pai, nós precisamos de Ti. Senhor, nós carecemos da Tua presença. Senhor, nós carecemos, ó Pai, do Teu carinho, do Teu cuidado. Cuida de nós, Senhor, esta noite. Pai, que a palavra que seja ministrada aqui venha falar profundamente aos nossos corações. Perdoa, Jesus, as nossas inúmeras falhas. Ó Pai, como nós somos pequenos, como nós somos falhos, Senhor, contra o Teu poder, contra a Tua glória. Oh, Senhor Jesus. Prepara-nos, Senhor, para o arrebatamento. Prepara-nos, Senhor, para estar em dia contigo. Prepara-nos, Senhor, para servir a Ti como Tu queres. Senhor, assim como Paulo diz na Tua palavra, que não foi homem algum que chamou a Ele, mas foi o próprio Deus. Senhor, nós devemos agradar a Ti. Nós devemos procurar, nós devemos nos preocupar em agradar a Ti, não a homens. Ajude-nos, Jesus, a seguir, Senhor, em retidão perante o Teu reino, a seguir marchando com grande glória e louvor, ó Pai, estando retos na Tua presença. Senhor, nós não queremos ser ímpios. Senhor, nós não queremos ser imundos. Pai, ajude-nos, ó Pai.
porque o tempo, Senhor, esgotou, porque o tempo está se esgotando e nós precisamos da tua ajuda, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vem habitar neste lugar. Espírito Santo, por mais que não mereçamos, mas suplicamos por tua presença, porque não somos nada sem a tua ajuda. Espírito Santo, vem no nosso ser esta noite. Permita que possamos sentir o teu agir, o teu tocar. Limpa, Espírito Santo, o nosso templo que está aqui dentro, que deve ser teu, ó Espírito Santo, para que estejamos em dia com o nosso Senhor e agradando ao nosso Senhor, ó Pai, e não aos homens, sabendo que o nosso Senhor quer para nós e não que os homens querem para nós. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a seguir conforme os teus desejos, conforme as tuas instruções, para que possamos herdar o reino do céu. Senhor Jesus, revela os teus segredos a nós esta noite. Ajude-nos, Senhor, a ser colunas de fogo na tua casa. Ajude-nos, Senhor, a ser colunas de fogo onde quer que nós estejamos. Oh, Senhor Jesus, perdoa, Senhor, os nossos erros. Nós só queremos esta noite te louvar e te agradecer, Senhor, porque mais uma noite nós estamos aqui, na tua casa, na tua presença, porque mais uma noite nós temos a oportunidade, ó Pai, de louvar a ti, de engrandecer o teu nome. Pai, nós não viemos na tua casa cultuar a homens. Senhor Jesus, nós viemos aqui cultuar ao Pai eterno, ao Pai celestial. Por isso nós lhe pedimos, Senhor, faça-se presente, ó dono da casa. Faça-se presente na tua casa, pois nós queremos te adorar, pois nós queremos te glorificar. No nome poderoso de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Senhor. Primeira escolha. Me dê a mão. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo,
dizer que és fogoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és fogoso. Aleluia, Senhor, precisamos de Ti, Tu és formoso, Jesus. Folha 5. Amigo Espírito Santo. Amém? Espírito Santo, meu Consolador, Espírito Santo, sabes que eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim moras em mim. Tu és santo, Tu és santo, que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo, Tu és santo, procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo, amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim, com gemidos inexprimíveis. Em todo momento, vem me convencer que sou dependente de Deus. Oh, 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 não te afaste de mim, não te retire de mim, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, não te afaste de mim, não te retire de mim, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Tu és santo, Tu és santo, que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo, Tu és santo, procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Aleluia. Vamos louvar ele na mesma folha, oceanos.
Por voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, ao teu nome chamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. A teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me pra ti, em tudo em ti confio, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia. Folha 12, perto quero estar. Tu és santo, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda pouco sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há
que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda pouco eu sei, se comparado ao que me não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Pastor Carlos. Shalom, amados. Paz do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, não somente agora, mas para todos sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir aí no livro de 2 João. Glória a Deus. Aleluia. 2 João, versículo 9. Só tem um capítulo, versículo 9. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Livro de 2 João, versículo 9. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amém, amados? 2 João, versículo 9. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Pai. Glorioso é o teu santo nome. Amém? Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Tu és santo, Pai. Tu és maravilhoso. Vamos fazer uma oração primeiro. Deixem as Bíblias abertas e vamos orar. Querido Deus, Pai amado, Senhor, nós nos colocamos, meu Deus, mais uma vez na Tua presença. Mais uma vez nos colocamos diante do Teu altar sagrado, Senhor, para clamar a Ti, ó Pai, que tenha misericórdia, Senhor, de nós. Senhor, nós somos tão falhos, tão pecadores, tão miseráveis, que muitas das vezes, ó Pai, queremos realizar aquilo que está na nossa cabeça, aquilo que está na nossa vontade. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu clamo a Ti nesta hora, Pai, que se for, meu Deus, para que nós possamos vir aqui no Teu altar sagrado, para estarmos expressando a nossa própria vontade, que o Senhor nos tire daqui, ó Pai. Porque nós não fomos chamados para dizermos o que achamos. Nós não fomos chamados para dizermos o que pensamos. Mas nós fomos chamados para pregar o Teu santo Evangelho. Nós fomos chamados para pregar a Tua santa palavra. E para preparar aqueles que querem ser preparados, Pai, para receber o Teu Filho naquele grandioso dia, o grande e terrível dia do Senhor. Por isso, Pai, nos perdoe, Pai, por todas as vezes em que estivermos aqui, ó Senhor, com os nossos achismos,
e com os nossos próprios pensamentos. Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti que o Senhor tome conta deste lugar, neste momento. E o que o Senhor venha falar a nós, aquilo que o Senhor quer dizer, aquilo que o Senhor quer falar. Que seja mais um culto de preparação da Tua igreja, da igreja que irá subir. Senhor, nós não conseguimos compreender, Pai. Nós não conseguimos entender por que, Senhor, que aonde a mentira impera, o povo vai. Nós não conseguimos entender, Senhor, que aonde Satanás age, que aonde o inimigo prolifera, o povo acredita, o povo se prostra. Ah, Senhor, mas o Senhor também nos diz, Pai, que este povo só está em busca de satisfação pessoal, carnal, e não quer aquilo que o Senhor promete na Tua palavra, a Sua única promessa, a salvação eterna. Tenha misericórdia das almas, Pai, desses que buscam as coisas terrenas, Senhor. E tenha misericórdia de nós, porque o nosso coração está sangrando por isso. Mas a obra não é nossa, Pai. A obra é Tua. E que o Senhor possa fazer conforme a Tua vontade, o Teu desejo, Senhor. O Senhor abriu esta igreja. O Senhor nos colocou aqui. Então agora que o Senhor cuide, Pai. Porque nada aqui é nosso. Nada aqui veio para nós. Mas para a Tua própria obra, segundo a Tua própria vontade. Só peço a Ti, Senhor, que se é da Tua vontade, que esta igreja permaneça na condição que está, que o Senhor então não permita que o nosso coração entristeça. Que o Senhor então não permita que o nosso coração sinta-se como está se sentindo agora. Eu peço a Ti, eu clamo a Ti humildemente, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor hoje venha falar grandemente a nós, para a honra e glória do Teu reino. Amém. Glória a Deus, Senhor. 2 João, versículo 9. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Amém? Podemos nos assentar na presença gloriosa do Senhor. Meus amados, minhas amadas, o que mais me chamou a atenção hoje, na palavra que o Senhor me deu, e antes de sair do trabalho, eu comentei com a minha esposa e disse: eu ainda preciso ter a palavra para pregar hoje. E logo na sequência, alguém me mandou uma palavra. Deus é poderoso, Deus é grande. Logo na sequência, alguém me mandou uma mensagem somente com uma palavra do Senhor. E a palavra era essa: 2 João 9. Então eu fui buscar no Senhor, eu fui tentar entender a palavra, exatamente a palavra que o Senhor nos trouxe, exatamente a palavra como o Senhor queria que ela fosse passada para a igreja. Mas o Senhor não me tirou da palavra dita por João e me levou ao apóstolo João. O Senhor me levou a estudar um pouco do comportamento de João. O Senhor me levou a entender um pouco quem era esse homem, o apóstolo João, o amado de Jesus Cristo, o último apóstolo, aquele que ficou até o fim. E João, amados, escreveu o Evangelho de João e escreveu 3 epístolas: 1 João, 2 João, 3 João.
E o que o Senhor me fez entender, tanto com o início do Evangelho de João, com o objetivo do Evangelho de João, quanto das 3 epístolas, é que João é o maior testemunho da palavra de Deus, depois de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a própria palavra. Quando João escreve o seu Evangelho e as 3 epístolas, João, além de querer nos mostrar a palavra do Senhor, além de querer nos apresentar a palavra do Senhor, João, ele quer nos dizer, e ele nos diz, que ele é testemunha viva de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que Jesus Cristo veio, de que Jesus Cristo pregou, de que Jesus Cristo nasceu de Maria e que Jesus Cristo então foi crucificado, foi morto, foi sepultado e que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Aleluia. E João, inclusive, é a última testemunha de ter visto Jesus Cristo vivo. Desculpem, Jesus Cristo ressuscitado. Porque depois que o Senhor deu muitas e muitas coisas para João, o Senhor vem no final da vida de João e se mostra para ele. Se nós olharmos João hoje, para nós, João é exatamente aquele que diz: eu vi a Cristo. O que o Senhor então quer nos dizer? O que o Senhor então me chamou a atenção para essa palavra? O Senhor está dizendo a nós, amados. O Senhor está dizendo a nós que não somente nós reconhecemos a Jesus Cristo como Filho de Deus, que não somente nós sabemos que Jesus Cristo veio, que Jesus Cristo passou por tudo aquilo e que Jesus Cristo ressuscitou, que nós não somente sabemos que Jesus Cristo nos prometeu que voltará um dia para buscar-nos através da tua palavra, mas nós temos a certeza de alguém que está dizendo: eu vi este homem, eu conversei com este homem, eu vi este homem depois que ele morreu, eu o vi ressuscitado. O que significa isso, amada igreja? Significa, para nós que estamos nos preparando para o arrebatamento, que o Senhor está dizendo, na verdade, às vezes até mais para mim do que para vocês, que nós temos que permanecer em Cristo Jesus. Ainda que as coisas pareçam difíceis, ainda que as coisas estejam complicadas, ainda que a tristeza rasgue o nosso coração por ver a igreja vazia desta forma, mas o Senhor está nos dizendo: nós temos que permanecer em Jesus Cristo. Nós temos que estar e ficar nele até o último instante. Porque o Senhor está nos dizendo aqui que vários foram eles, mas hoje ele nos apresenta João, o apóstolo de Jesus Cristo, o discípulo de Jesus Cristo, aquele que foi escolhido entre os 12, ou dos 12 para os 12, para se formar os 12 apóstolos. E o Senhor está dizendo: olha para nós, igreja. O Senhor está dizendo para nós: olha, João, vocês sabem quem é João, o meu discípulo. Então, ele me viu. Acreditem. Confiem. Porque o Senhor, ele se mostra para nós de várias formas. E hoje ele vem falar para nós: se tem algum coração aqui que ainda duvida que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ainda duvida que Jesus Cristo esteve na terra pregando o Santo Evangelho, e que ainda duvida que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e que duvida mais ainda, que se sente angustiado, que se sente como se o tempo estivesse prolongado, como se Jesus não fosse voltar mais. Se alguém aqui duvida, ele está dizendo: existiu um homem que eu vou lhes apresentar hoje, que este homem me viu, que este homem falou comigo durante a minha vida, durante o tempo em que eu estive pregando o Evangelho, e que este homem me viu depois ressuscitado. E mais, o Senhor nos diz: eu levei este homem até o meu reino. Eu coloquei este homem diante do trono do meu Pai, que está no céu.
E eu mostrei a ele tudo o que está prestes a acontecer com vocês, para vocês. Então vocês têm que confiar. É isso que Deus está falando. É isso que Jesus vem falando nessa noite para nós. Confiemos. Confiemos e sejamos firmes. Trabalhemos apenas para Jesus. A palavra que a diaconisa Ana Karen trouxe no início era qual a palavra? Firmemos em Jesus. Não nos importemos com o homem, porque nós não trabalhamos para o homem. Nós não devemos satisfação para o homem. Nós não temos que trazer, adorar, louvar, glorificar, pregar na rua, ir no hospital por causa do homem. Nós temos que fazer isso por causa do Senhor, nosso Deus. Por causa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo muito mais pagou por nós. Muito mais sofreu por nós. A gente fica chateado, o coração aperta, o coração fica triste. Quando a gente consegue enxergar o reino de Deus e tenta mostrar isso para as pessoas lá fora e as pessoas não veem isso. E o coração fica angustiado. As pessoas continuam fazendo os seus próprios negócios. As pessoas continuam fazendo as suas próprias coisas. O coração é endurecido. Não dá ouvido para a palavra de Deus. Não dá ouvido. Alguém aqui nessa palavra está dizendo: eu vi o Jesus que vocês agora pregam. Acreditem. Glória a Deus. Acreditem que Ele tem poder para curar. Acreditem que Ele tem poder para salvar. Acreditem que Ele tem poder para tirar você da onde você estava em um ano, te transformar em um pregador da palavra. Não se importe com o que os outros vão falar. Não se importe com os doutores da teologia. Não se importe com os doutores que sabem tudo da lei. Vocês não precisam saber nada. Vocês só precisam deixar que o Espírito Santo fale através de vocês. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. É isso que o Senhor está dizendo hoje a esta igreja especificamente, ao ministério Arrependimento e Santidade. Não perturbeis os vossos corações, assim disse quem? Apóstolo João, discípulo João. Não perturbeis os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim, está escrito. Apóstolo João escreveu, o próprio Jesus Cristo falando. Então, amada igreja, quando eu fui entender qual era a intenção de João, quando João escreveu o Evangelho e as 3 epístolas, eu compreendi que o Senhor hoje está dizendo para nós que é para nós confiarmos, que é para nós acreditarmos, que é para nós esquecermos totalmente o mundo. Na segunda epístola, na terceira, na primeira epístola de João, o Senhor fala, João fala para nós: esqueçam o mundo, não vivem, não fiquem no mundo, porque o mundo não recebe vocês. O objetivo de João na igreja, ao escrever estas palavras, todas essas palavras, foi fortificar a nossa fé, foi dizer a nós que nós não precisamos nos preocupar com nada, que nós temos que crer para ver e não ver para crer, que nós não somos Tomé, que nós não somos discípulos de Tomé, e que nós não devemos ter a mesma atitude de Tomé, mas nós devemos ter a atitude de Paulo, que quando Jesus Cristo o chamou, ele foi aguardar Jesus Cristo. Paulo poderia ter voltado. Jesus Cristo não levou Paulo com as próprias mãos para onde Ananias foi curar a visão dele. Não, Jesus Cristo apenas disse: vá para aquela cidade e espere lá e aguarde lá. E Paulo então deu ordem para os seus soldados que o levassem para lá. Por que Paulo não voltou? Por que Paulo, naquele instante, sofreu aquele acidente? Ele não voltou para de onde ele veio. Ele não pediu às pessoas que estavam: me levem para casa, porque estão armando uma armadilha para mim, porque querem me matar, alguma coisa desse tipo. Mas não, Paulo confiou na voz que ele ouviu. Nós temos que ouvir a voz de Deus falando através desta palavra, porque esse é Jesus Cristo. Aqui está Jesus Cristo. Jesus Cristo não é uma cadeira, Jesus Cristo não é um pedaço de árvore, Jesus Cristo não é um pedaço de madeira.
que não fala, que não ouve, que não sabe, que não faz mal, mas também tampouco faz bem. Jesus Cristo é uma palavra viva, o pão vivo que desceu do céu, o maná que desceu do céu para alimentar todo aquele povo no deserto. A palavra de Jesus Cristo é viva, amados. Glória a Deus. Então, o discípulo de Jesus Cristo, mais amado, assim a palavra o descreve, ele fala, o objetivo dele ao escrever é dizer para nós: Cristo de fato é o nosso Deus. Cristo de fato é aquele que vai salvar a igreja. Eu ouvi. Em 1 João, veja o que ele diz. Prestem bem atenção o amor de João para conosco quando ele fala de Jesus Cristo. Prestem atenção no carinho que ele fala de Jesus Cristo. Prestem atenção no cuidado que ele coloca Jesus Cristo para nós, para não escandalizar talvez. João diz: o que era desde o princípio e o que vimos com os nossos olhos, amada igreja. João está dizendo para nós: o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Jesus Cristo é o nome da vida eterna. Se nós quisermos a vida eterna, amados, nós temos que valorizar esta palavra, porque esta palavra é a vida eterna, porque esta palavra é Jesus Cristo. Quem foi que disse que a palavra é Jesus Cristo? João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu vou ler com outra interpretação. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo é a palavra. Muitos de nós ficamos esperando Jesus Cristo vir como se fosse um anjo na nossa frente, encarnado ou espiritualizado na nossa frente, querendo ver. Eu quero conhecer Jesus, eu quero ver Jesus, porque nós somos Tomé. Porque se os nossos olhos carnais não verem, nossos olhos espirituais também não veem, e aí nós não acreditamos. Mas Cristo hoje veio nos dizer: querem me conhecer? Aqui estou eu. Glória a Deus. Aqui estou eu. Eu sou a palavra. Eu sou a palavra. Se o próprio Deus diz que Jesus Cristo é o pão que desceu do céu, amados, então nós temos que comer deste pão, nós temos que beber deste pão, nós temos que vestir este pão, nós temos que viajar neste pão, nós temos que sorrir neste pão, trabalhar e ir para a escola neste pão. Nós não podemos comer deste pão aqui e lá na rua comer do pão que o mundo nos oferece. Não podemos, amada igreja. Nós temos que renunciar ao mundo totalmente, completamente. Nós temos que escolher de que lado nós estamos, porque o próprio livro fala, o próprio discípulo, o próprio apóstolo João, discípulo de Cristo João, ele diz para nós, ele diz que o mundo não nos recebeu, porque não recebeu a Cristo, e não nos receberá, porque nós somos discípulos de Jesus Cristo. Então nós não podemos assustar na igreja, quando recebemos acusações, quando nós recebemos certos tipos de insultos, porque as pessoas, elas não vão nos receber, elas só vão nos receber se nós estivermos pregando aquilo que agrada a carne delas. Se nós estivermos pregando milagre, se nós estivermos pregando unção, se nós estivermos pregando prosperidade, dinheiro, tudo isso, cura, casamento, emprego, aí nós estaremos fazendo aquilo que eles gostam, e eles estarão batendo palmas para nós.
Mas a palavra diz que algo de errado tem, porque o mundo não tem que bater palmas para nós. O mundo tem que nos odiar, assim como odiou a Cristo. O mundo tem que nos rejeitar, assim como rejeitou a Cristo. O mundo tem que nos prender e nos deixar isolados, passando fome, passando necessidade e quebrando pedra, assim como fizeram com o discípulo João, quando mandaram para a ilha de Patmos. O mundo tem que nos jogar nos caldeirões ferventes. O mundo tem que nos pregar nas cruzes. O mundo tem que colocar fogo em nós em praça pública. O mundo tem que decapitar as nossas cabeças. Em nome de Jesus Cristo. Porque se o mundo estiver batendo palmas para nós, nós estamos com alguma coisa errada. Nós não estamos pregando a verdade. Nós não estamos pregando aquilo que Cristo pregou. Por que vocês acham que Cristo morreu? Porque pregou a verdade. Porque chegou lá e disse na cara de todo mundo: vocês não são da família do meu pai. Vocês não são. Porque vocês fazem iniquidade. Vocês fazem suas festas. Vocês fazem suas comemorações. Mas vocês continuam praticando iniquidade. Vocês não fazem parte do reino do meu pai. E naquele dia vocês vão dizer: mas o Senhor esteve conosco. O Senhor comeu conosco. O Senhor estava nas nossas ruas, e eu vou lhes dizer: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou somos de Deus, ou somos do inimigo. Nós não podemos ser no meio. Nós temos que escolher aonde nós estamos. João fez isso. Todos eles fizeram isso. Mas nós estamos falando de João. E João fez isso. João disse: não. Quer me prender, prenda. Quer crucificar, crucifique. Quer bater, bata. Mas eu não renuncio ao meu Senhor. E qual foi o pagamento que João teve? João ficou rico, amada igreja. João ganhou um emprego no governo, amada igreja. João, por acaso, ganhou um casamento. João, por acaso, teve a família dele enriquecida 2, 3 vezes mais, 10 vezes mais. Não! Não! O pagamento de João é a vida eterna. Glória a Deus. A vida eterna, a herança de João é a vida eterna. Quando o povo de Deus entrou em Israel, quando o povo de Deus entrou na terra santa prometida pelo Senhor, os sacerdotes de Deus, aqueles que são responsáveis pela palavra de Deus, não tiveram direito à terra. Por quê? Porque a palavra diz que a herança deles é o próprio sacerdócio, que a herança deles é morar no céu com o nosso Senhor. E não bens materiais na terra. Por quê? Porque eles não deveriam ficar preocupados em plantar, porque eles não deveriam ficar preocupados em colher, porque eles não deveriam ficar preocupados com ovelhas, com gado, porque se eles estivessem preocupados com isso, a palavra de Deus, os ensinamentos, os corrigimentos, o pecado tomaria conta de tudo, porque eles não iam mais se preocupar com as coisas do Senhor. Isso diz a nós que temos que morrer para nós mesmos, que temos que estar de frente com o Senhor, para o Senhor em espírito e verdade. Ou fazemos isso, ou nós vamos cair do outro lado do muro, do lado onde nenhum de nós queremos estar, amados. O Senhor, João continua dizendo, e Deus fala através da boca de João: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. O que João está falando? João está falando que não falou nada mais, nada menos do que aquilo que o próprio Cristo falou. João está falando que não andou por lugares aonde Cristo não andou. João está falando que não trilhou por caminhos aonde Cristo não trilhou. João está falando que Cristo foi o teu maior exemplo. Que diferença nós temos de João, amados? Nenhuma. Nós somos filhos de Deus da mesma forma que João foi, da mesma forma que João é. A diferença é que nós não queremos trilhar o caminho que Cristo trilhou. A diferença é que nós não queremos renunciar às mesmas coisas que João renunciou. Eles largaram o pai, largaram rede, largaram o serviço, largaram o barco, largaram tudo para trás, no exato momento em que o Senhor Jesus Cristo diz: toma a tua cruz e siga-me. Siga-me. Porque lá na frente o Senhor Jesus vai dizer: me dá a tua cruz
Toma o meu fardo, porque o meu fardo, a tua cruz é pesada, mas o meu fardo é leve e fácil de ser carregado. Mas nós hoje não queremos largar as coisas para trás. Nós hoje não queremos abandonar os nossos pecados. Nós hoje não queremos abandonar. Nós não queremos seguir a palavra. A palavra fala uma coisa e nós teimamos em ir por outra coisa. Se Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, por que nós queremos ir por outros caminhos? Por que nós não entendemos que Jesus Cristo está dizendo que nós temos que passar por Ele, que não há como chegar a Deus sem passar por Ele? Por que, amados? Por que nosso coração não se amolece? Por que o nosso coração ele não entende o que a palavra está dizendo? É porque nós não queremos que Ele entenda. Nós não deixamos o Senhor entrar no nosso coração para falar conosco. Mas tudo que os homens falam serve para nós, para a nossa vida. Mas Jesus Cristo tem falado o tempo todo e nós não estamos nem aí para a palavra do Senhor. Mas nós buscamos coisa dos homens. Nós queremos a satisfação pessoal, nós queremos a satisfação carnal, mas aquilo que Jesus Cristo mesmo, muitas das vezes com a própria boca dele diz, nós não queremos ouvir, nós não queremos seguir, nós não queremos obedecer. Amada igreja, o Senhor hoje vem falar tremendamente aos nossos corações. João continua dizendo, e esta é a mensagem que dele ouvimos. Dele ouvimos. Amada igreja, isso é muito, muito poderoso. É como se o próprio Cristo estivesse falando conosco. Porque João aqui está querendo dizer para nós que ele não inventou nada, que ele não pensou nada, que ele não achou nada, mas que ele está trazendo a mensagem conforme o próprio Jesus Cristo disse. Aliás, conforme o próprio Jesus Cristo pregou. A mensagem de Jesus é a mesma, do princípio ao fim. Do princípio ao fim, desde quando ele estava, e agora, e depois através dos discípulos dele, e agora conosco. Precisa ser a mesma mensagem. Eu preciso escrever para alguém, eu preciso chegar em alguém, eu preciso ir na praça, eu preciso ir ao hospital, eu preciso ir aonde for, em qualquer igreja, em qualquer lugar que for, e eu tenho que ir e dizer, eu estou trazendo a mensagem do mesmo jeito que eu ouvi. Eu não posso mudar essa mensagem. A palavra de Deus diz, ai daquele que coloca ou que tira uma vírgula da palavra de Deus. Que é o que estão fazendo aí, a torta e a direita, sem se preocupar com a salvação, amados, sem se preocupar com o juízo de Deus, porque o Senhor diz na tua palavra, o Senhor fala, para aqueles que têm amor, mas aqueles que não têm justiça, para aqueles que têm bondade, amor, para aqueles que têm caridade, amor, para aqueles que acreditam na palavra, amor, para aqueles que estão diante de mim em espírito e verdade, amor, mas para aqueles que não, justiça. A palavra diz que o Senhor não tem por inocente aquele que é culpado. Não adianta nós nos enganarmos achando que nós vamos viver as nossas vidas conforme nós bem entendemos e no dia em que Cristo voltar, nós iremos falar para Ele, eu me arrependo. Amada igreja, isso é um engano tremendo, porque o próprio Cristo nos diz que será como um relâmpago, será como um piscar de olhos. Um piscar de olhos é milésimos de segundos. Será assim, amado. Será rápido. Não terá tempo para se preparar, não terá tempo para avisar ninguém, não terá tempo para ir atrás de ninguém, para buscar ninguém. Se estiver pronto, vai. Se não tiver, não vai. E eu não sei se teremos outra chance. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. E o Senhor diz que nesse Jesus Cristo, João diz que nesse Jesus Cristo que eles ouviram, que eles mesmos ouviram, como ouviram, João está falando, eu ouvi, gente, não foi ninguém que me contou, não, eu ouvi, eu andei com ele, eu estava com ele, eu vi ele, eu estava com a mãe dele no pé da cruz,
Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu estava com a mãe dele no pé da cruz. Ninguém me contou, ninguém inventou nada para mim, não. Eu estava lá. Acreditem em mim. É isso que João está dizendo aqui. Por favor, acreditem. Não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Não há outra salvação a não ser através dele. Ouçam o que ele está dizendo, não sou eu quem digo. João está dizendo aqui, não sou eu quem digo, mas é ele quem diz, porque eu estou apenas repassando o que eu ouvi da boca dele. O que João está falando? Aquilo que nós dizemos sempre. Eu sou apenas um mensageiro, eu sou apenas um carteiro, eu estou entregando para vocês aqui a carta, a mensagem, mas que não é minha, é dele. Eu estou apenas trazendo para vocês. Tomem nota, tomem para vocês, agarrem, coloquem na vida de vocês e não soltem mais, e não queiram viver fora dessa mensagem. É o que o Senhor está nos dizendo. Porque nós temos que sacrificar, amados. Se dizemos que temos comunhão com Ele, andar com Ele. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aleluia. Glória a Deus que o Senhor fala. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. O que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo para nós: 99% daqueles que dizem que acreditam em Deus não irão subir. Não verão a volta de Jesus Cristo. E por quê? Por um único motivo. Porque acham que pode beber do cálice do demônio e do cálice da salvação. Porque falam da boca para fora que acreditam em Deus, mas permanecem em trevas. Permanecem em trevas. E essas trevas aqui, eu não vou dizer nem as coisas mundanas, prostituição e outras coisas que eles vivem fazendo. E estando dentro das igrejas e fazendo isso. Essas trevas aqui eu vou apenas dizer, me limitar a dizer que é apenas a desobediência da palavra. Só isso. Apenas isso. Porque a igreja está fazendo isso. A igreja não obedece à palavra. A igreja está criando o seu próprio evangelho. Desde quando Jesus Cristo autorizou alguém a criar o seu próprio evangelho? Desde quando Deus autorizou alguém a criar o seu próprio evangelho? No livro de João, aqui, nesse livro que eu estou lendo para vocês, está escrito: eu vou encontrar. Quando eu encontrar, eu leio para vocês. Como diz o profeta dele, está escrito qual é a promessa do Senhor, amado igreja. Porque muitos estão achando, muitos estão pensando que a salvação não vai vir mais. Eu creio que seja isso. Eu creio que muitos estão pensando assim: eu vou aproveitar agora que estão prometendo apular muita coisa para mim e eu vou lá pegar logo o que eu tenho direito, porque Cristo não vai voltar mais mesmo. Só pode ser isso porque não tem lógica. Não tem lógica o que está acontecendo. Não tem lógica que as pessoas não consigam enxergar o que está debaixo dos próprios narizes. João escreveu: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo é o anticristo, mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. O que nós ouvimos desde o princípio? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que Jesus Cristo já existia antes mesmo da criação do mundo. É isso que ouvimos desde o princípio. Quando Deus criou o homem, Deus disse:
façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não estava sozinho. Deus falou, façamos. Se Deus estivesse sozinho, ele diria, farei. Mas ele disse, façamos, porque ali havia o Deus Pai, havia o Deus Filho e havia o Deus Espírito. A palavra diz que naquela época, antes da criação de todas as coisas, o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. Quem é o Espírito de Deus, senão o Espírito Santo? Estavam todos lá, unidos em um só, que é o próprio Pai que está no céu. Então o que João está nos falando aqui, que nós temos que permanecer nesta fé do princípio, da palavra de Deus. Os homens trocam, os homens mudam, os homens vão, os homens vêm, pastores vão, pastores vêm, todo mundo vai e volta, mas a palavra tem que permanecer a mesma. A palavra não pode mudar. É isso que João está dizendo aqui. É isso que João está dizendo. O que Cristo me deu, eu estou dando a vocês. E vocês, por favor, pelo amor de Deus, não deem outra coisa. Deem apenas isso, porque o que eu dei para vocês não é meu, mas é de Cristo. Deem para os outros também o que é de Cristo e não o que é de vocês, porque vocês não têm nada para oferecer, vocês não têm nada de bom para dar para as pessoas. Deem Cristo, é a única coisa que vocês podem dar. Entreguem Cristo para as pessoas e é isso que nós estamos fazendo. Mas as pessoas não querem Jesus Cristo. A grande maioria das pessoas querem apenas o que Cristo pode oferecer. Cristo, tem milagre? Tem, então eu vou. Tem bênção? Tem, então eu vou. Tem prosperidade? Tem, então eu vou. Tem o que lá? Tem Cristo. Então eu não vou. Ou vem e não volta mais. Porque as pessoas não querem Cristo, as pessoas querem o benefício que Cristo dá a elas. Mas as pessoas não podem se esquecer de nós, amados. Nós que estamos nesta preparação para sermos arrebatados, não podemos nos esquecer de que tudo que Cristo tem para nós não nos salvará. Não nos salvará, porque Ele não prometeu nada para nós, nada. Em nenhum momento Jesus Cristo disse, venham até mim que vocês serão ricos. Venham até mim que vocês terão isso, que vocês terão aquilo. Não, Ele não prometeu nada, mas a promessa dele está aqui. Ele diz, portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneceis em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Está escrito no livro de 1 João, no capítulo 2, no versículo 25. Esta é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. E nós ficamos acreditando em promessa de homens. Se João está dizendo que o que Cristo falou, o que Cristo lá sentado com eles disse, olha, eu quero prometer uma coisa para vocês. E eles disseram, o que é, Senhor? O que o Senhor quer nos prometer? A vida eterna, eu lhes prometo. Acaso é o nosso Senhor homem para mentir? Ou filho do homem para que se arrependa? Se Ele prometeu, nós teremos. Mas nós não podemos vacilar. É o que está escrito na palavra que eu li. Nós temos que permanecer firmes, levando tombadas, levando chutes, levando pontapés, mas nós temos que permanecer firmes, porque se nós não permanecermos firmes nesta palavra que está sendo pregada aqui, se nós nos desviarmos para um lado ou para o outro, nós não alcançaremos esta promessa principal. Única promessa, a vida eterna. Eu não estou dizendo que o Senhor não quer nos dar outras coisas. Eu não estou dizendo que o Senhor quer que nós sejamos miseráveis, que nós passemos fome, que nós não tenhamos o nosso conforto, que nós não tenhamos as nossas coisas. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que o Senhor diz na palavra dele, buscais primeiro as coisas do alto e tudo mais será acrescentado. Nós não temos que buscar isso.
Nós não temos que andar atrás disso. Nós não temos que nos prender nisso. Nós não temos nem que nos preocupar com isso. Porque o que o Senhor nos diz? Que João está nos dizendo: confia, porque eu conheci Ele. Eu vi. Aleluia, glória a Deus. O pastor Emanuel, outro dia pregando, disse: esse Deus que eu prego não é qualquer um. Esse Deus que eu prego não é uma vaca, não é. Esse Deus que eu prego, eu estive com Ele. Quando alguém fala isso, a gente treme. Porque esse alguém esteve e sabe quem é esse Deus. Não é um Deus qualquer que sai aí, passa na mão na cabeça de todo mundo que anda pecando porque sabe que é pecado e anda fazendo errado. Não, é um Deus que livra, é um Deus que salva, é um Deus que perdoa, mas é um Deus também que condena, que é justo. E o pastor Emanuel naquele dia terminou a pregação dizendo: esse mesmo Deus, esse Deus que eu vi, que eu estive com Ele, tem poder para salvar, mas tem poder para te mandar para o inferno. Esse é o Deus, esse é o nosso Deus. Porque senão eu não teria motivo nenhum para nos escrever nada. Nada, bastasse nós fazermos aquilo que nós bem entendêssemos da nossa vida e iríamos para onde nós bem quiséssemos. Ele é justo e Ele tem falado que a hora é chegada. O pastor Emanuel, nessa visão, nesse arrebatamento que ele teve, sequer ele levantou a cabeça para ver o que estava diante dele. Por quê, amada igreja? Por causa das manchas. E não são manchas de prostituição, não são manchas de evangelho da prosperidade, não são não. São manchinhas muito pequenas. Uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Por quê? Porque só vai entrar as vestes que estiverem brancas, puras, resplandecentes. Se tiver mancha, não entra. E como nós fazemos para nos livrar dessas manchas? Na palavra, na palavra, na palavra. O Senhor, Ele sempre escolheu homens para pregar, sempre escolheu homens ou mulheres, homens no sentido da humanidade, sempre escolheu pessoas para guiar o povo para a presença de Deus. Essa não é a primeira vez, essa geração não é a primeira, e nem será a última. Aliás, será a última, porque nós somos a última geração, a palavra diz que nós seremos arrebatados. A geração de Cristo é a geração que verá o reino dos céus. Mas o Senhor sempre escolheu, mas as pessoas não querem. As pessoas não querem ser guiadas, porque não fui eu que fui escolhido, então eu estou nem aí, não quero nem saber. Deus fala comigo também. Que bom que Deus fala. Mas tudo tem resposta na palavra. Tudo tem resposta. Tudo tem resposta. Para todas as nossas indagações, para todos os nossos quereres, a palavra vem dizer algo. Então, amados, eu gostaria de que vocês deixassem essa palavra falar com o coração de vocês. Porque o Senhor está falando, o Senhor está dizendo: confia, permanece, confia, esteja pronto, não reclame, sinta, mas não reclame. Se for reclamar, reclame com Deus, fale com Ele em oração, chore para Ele, fale para Ele, não murmure. Porque não é porque você é bom, não é porque eu sou bom, é pela misericórdia dEle que Ele nos coloca aqui, que Ele nos leva para qualquer lugar, é pela misericórdia dEle. Porque Ele pode pegar qualquer outro aí para tirar todo mundo daqui e colocar encher essa igreja. Ele tem poder para isso. De sobra. Então, honremos essa misericórdia que Ele está tendo conosco. Nos prostremos em espírito de verdade, nos entreguemos a Ele de todo o nosso coração. Reconheçamos Ele como nosso Deus. Paremos de dar glória para outras coisas. Paremos de dar a honra que é dele para outras coisas. A palavra diz a Ele. Não fala a Ele, fala a Ele. Somente a Ele. Toda a honra, toda a glória e todo poder. Somente Ele tem poder. Só Ele tem poder. Só Ele. Nenhum outro há com poder. Somente Ele. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Que o Senhor então possa
possa nos ajudar, ter misericórdia das nossas almas, confortar o nosso coração, trazer entendimento do que Ele tem para nós, trazer entendimento de tudo aquilo que Ele tem nos falado, abrir os nossos olhos espirituais, abrir os nossos ouvidos espirituais, para que nós enxerguemos aquilo que Ele quer e não aquilo que os homens querem. Nós não seguimos a homem, nós seguimos a Cristo. Mas nós vivemos organizados, nós não vivemos bagunçados. Nós temos uma direção a ser seguida, porque o próprio Deus fala, o caminho é um só, reto, não tem direita nem esquerda, não se desvia para a esquerda nem para a direita. As pessoas querem viver de todo jeito, as pessoas aí fora elas querem congregar de todo jeito, elas querem adorar de todo jeito, elas querem falar com Deus de todo jeito, elas não têm postura. Mas enquanto, amada igreja, enquanto aqueles que estão sentados se dizendo salvos, aqueles que estão sentados julgando as pessoas que estão lá fora, dizendo que quem está lá fora está condenado e que eu já aceitei Jesus Cristo e estou salvo, lá fora tem um testemunho para vocês. Lá fora tem gente envergonhando, o Evangelho está envergonhando gente que está passando ali, ó, e vendo nós lá de terno, desse jeito, diante do Senhor, meio-dia no sol quente daquele. O Evangelho está envergonhando pessoas lá fora. Testemunho. Isso chama-se despertamento. Agora, se a pessoa quiser, ela vai sair da onde ela está, que nunca foi despertada. Nasceu lá e nunca foi despertada. E agora Cristo está despertando ela, não somos nós. O Evangelho envergonhou essa pessoa. Se ela quiser, ela vai dar continuidade a esse processo. Mas se ela quiser, Deus não vai obrigar. Deus não vai obrigar. É isso que o Evangelho fala. É isso que o Evangelho traz para nós. Pastor Renato na praia. Ele devia estar com vergonha de ver tanta mulher pelada, tanto homem pelado naquela praia. E ele diz: o que o pastor Renato disse para eles? Vocês estão envergonhados? Vocês estão envergonhados no Evangelho? Pois a palavra diz que aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Porque aquele que se envergonha do Evangelho do nosso Senhor será envergonhado, porque o Evangelho é o próprio Cristo. Eu já disse isso hoje para vocês. Amém? Glória a Deus. Podemos ficar de pé para terminarmos em nome de Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória, todo o poder são dele, por ele, para ele. São todas as coisas, foram feitas todas as coisas. Não há outro Deus, amada igreja. Não há outro Deus. Que nós possamos então estar com o nosso coração em constante arrependimento, para que se Jesus voltar, hoje, daqui a pouco, nós estejamos prontos, ou amanhã, ou depois de amanhã, nós já estejamos prontos. Em constante arrependimento. Vamos correr, amados. Vamos correr para estar prontos. Porque o tempo da graça tem se prolongado, mas está acabando. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Estendam as mãos. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Deus é bom. Deus é bom. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco pelo seu poderoso sangue, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Amém, amados? Salve de palmas para Jesus. Glória a Deus. Que todos nós, então, possamos nos despedir.